Olá, bom dia, queridos, bom dia, meus amados irmãos. Muito obrigado pela sua vida, pela sua comunhão aqui no nosso canal Reino em Pauta. Esse que está com vocês todos os dias. Que Deus abençoe a você que já se inscreveu em nosso canal, a você que faz parte desse trabalho. Muito obrigado pelos seus likes, pelo seu compartilhar. Deus continue abençoando a sua vida nessa comunhão gloriosa de todas as manhãs, nesse alimento diário, nessa palhinha que damos todas as manhãs aqui com vocês nesse canal. Queridos, o sentimento desses dias tem sido a questão de acessar profundidades, né? Em Deus, obviamente, porque Deus tem dado uma palavra rema nestes dias acerca de profundidades. Já liberamos o Ezequiel 47, quando a medida de Deus nos leva desde as águas do tornozelos até os lombos, né? Com a finalidade de governar. Então, amados irmãos, a profundidade divina tem a visão de governar a nossa vida. O desejo de Deus é governar você, é governar a sua vida. O desejo de Deus é que você entenda que Ele é o Senhor absoluto. Essa é a visão do Senhor. Nós estamos usando para esse tema, queridos, nessas reflexões matinais, nestes dias, a parábola do filho pródigo. E, em primeira instância, nós pontuamos acerca do desejo do filho mais novo em receber a sua parte. Esse foi o sentimento dele de receber a sua parte. O segundo ponto nessa reflexão que eu quero falar, irmãos, é que o filho mais novo disse ao pai que queria parte da herança, né? E é interessante que o pai não questionou. É aqui que eu quero pontuar. O pai repartiu a sua propriedade entre eles. Por que que o pai não questionou? Mesmo o pai sabendo que o filho não tinha maturidade para receber a herança. Não é interessante? Quero que você pense comigo. Por que o pai não questionou? O pai podia dizer assim: filho, você não está maduro para receber a parte da herança. Você vai se complicar na sua vida. Poderia ou não poderia? Sim. Mas o pai respeitou a vontade do filho. Queridos, da mesma forma, o pai, Deus, respeita muitas vezes a nossa vontade naquilo que nós queremos. Exatamente por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é um dom que foi liberado por Deus a todo homem, certo? E o homem, então, ganhou essa liberdade. Desde que aconteceu o pecado, o homem agora tem dentro dele dois tipos de governo. Um governo que vem do alto e um governo que vem da terra. O governo que vem do alto, obviamente, é divino e atua no espírito do homem. E o governo terreno é a vontade, mente e emoção do homem que atua, amados irmãos, em sua alma. Baseado na sede da alma, que é a mente. E então a mente humana começa a trabalhar uma série de coisas e começa então a delinear decisões e toma então essas decisões. Foi muito bem. E o pai então olhou para o filho. Você acha que o pai não sabia que o filho ia desperdiçar a herança? Sim. Você acha que o pai não sabia que o filho ia se complicar? Sim. Mas era a vontade do filho. É por isso que eu quero pontuar de novo aqui que é muito importante que a nossa vontade seja entregue na vontade do Senhor. Que a vontade que você tem não é pecado, eu repito, você ter uma vontade. Não é pecado você desejar algo. Mas nós aprendemos que precisamos colocar essa vontade em Deus. O próprio Paulo ensina isso, queridos, a santificar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Quando ele fala santificar espírito, alma e corpo, ele está dizendo separar. Então, nós precisamos separar o espírito, a alma para Deus e o corpo para Deus. E dizer: Deus, eu entrego tudo para o Senhor. Então, minha vontade está na mão do Senhor. O meu desejo está na mão do Senhor. E o Senhor vai cumprir, de acordo com sua permissão, o seu desejo, aquilo que eu quero. Quando você faz isso, é maravilhoso, porque você está colocando tudo nas mãos do Pai. Eu até citei ontem e disse como nós temos que apresentar os nossos projetos diante de Deus.
Respeitamos Deus e sabemos que Ele é Senhor. Então, o que temos que fazer? Apresentar para Deus, amados irmãos, o nosso desejo assim, ó, uma folha em branco e dizer: Deus, escreve na minha vida. Deus, escreve a tua vontade, o teu querer, registra em mim a tua vontade. Quando você apresenta isso para Deus, o Pai diz: puxa, que bom, vou fazer tudo de bom para o meu filho, tudo que eu desejo para ele. Agora, quando você escreve para Deus e diz: Deus, eu quero isso, aquilo outro, Deus olha e fala: tudo bem, você quer? Eu vou te dar. Então aprendemos uma lição aqui. Foi isso que aconteceu na parábola do filho pródigo. O filho mais novo tomou uma decisão e disse: pai, eu quero parte da minha herança. Eu quero aquilo que é meu, certo? Ele reivindicou o seu direito. E o pai não disse não. O pai disse: ok, você quer o seu direito? Então eu vou dar. Amados e queridos irmãos, o pai não negou para o filho o seu direito. Da mesma forma que Deus não nega o seu direito, Deus não nega aquilo que é seu. Mas o que precisa entender, será que aquilo que é meu está no tempo para o meu bem? Ou aquilo que é meu, se eu pegar antes do tempo, eu vou ter problemas? Por exemplo, um filho imaturo, se você pegar e colocar na mão dele um montão de dinheiro, você acha que esse filho vai conseguir multiplicar esse dinheiro de herança? A maior parte, amados irmãos, dos filhos que recebem a herança antes de amadurecer, passa alguns anos, acabou a herança. Não tem mais nada, não multiplicou dinheiro, não aconteceu nada, porque não tinha maturidade para tanto. Só que o pai não disse não. Essa é algo que eu quero pontuar. Por isso, é muito importante aprendermos a lição de deixar que a vontade do pai se cumpra. O pai tem uma vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora, para eu conhecer a vontade do Pai, eu só preciso, irmãos, conviver com o Pai. Me relacionar com o Pai. É um ponto que eu quero pontuar aqui por vários momentos nessas reflexões acerca disso. A questão de relacionamento manda muito em relação à vontade do Pai alinhada com a vontade do Filho. Como que o filho vai saber a vontade do pai se ele não relaciona com o pai? Como que eu vou saber o que Deus tem para mim se eu não me relaciono com Deus? Se eu não leio as Escrituras, se eu não conheço as Escrituras, se eu não busco a palavra, como que eu vou saber? As Escrituras, a palavra, a Bíblia, queridos, ela é a palavra de Deus e nela está escrito a minha e a sua vida. A Bíblia todinha é como um espelho. Esse espelho, quando você olha, você se vê. Você consegue ver tudo no espelho. Assim é a Bíblia. Você consegue se ver dentro da Bíblia. Agora, como que eu vou me ver dentro da Bíblia se eu não abro a Bíblia? Como que eu vou me ver dentro da Bíblia se eu não leio a Bíblia? Se eu não busco a palavra? Então aqui, amados irmãos, nós pontuamos a questão de relacionamento. Quando existe profundidade, queridos, obviamente existe relacionamento. Não existe profundidade sem relacionamento. Quando você é profundo é porque você se relaciona. Olha que louco, né? Quando você é profundo é porque você tem comunhão. Então entendemos que nessa parábola, o filho mais novo ele não tinha comunhão com o pai. Também não tinha comunhão com o irmão. Ele possivelmente era um filho amargo em questão de relacionamento. Ele era aquele filho, quem sabe, amados irmãos, decepcionado. Aquele filho, quem sabe, ficava de cara feia todos os dias, olhando para um lado e para o outro, sempre reclamando e murmurando, né? Isso acontece, amados, quase que cotidianamente com muitos de nós. Muitas vezes nós acordamos mal porque não resolvemos um problema, temos uma situação para resolver, não estamos conseguindo resolver, então a gente fica sofrendo e passando por luta e aí passamos esse amargor para outras pessoas e muitas vezes, irmãos, falta o quê? Relacionamento, falta realmente comunhão. Falta, amados irmãos, uma comunhão, uma conversa. Amados, quando você chega para o Pai e revela tudo para o Pai, isso fica muito bom. Até mesmo na nossa vida, quando nós nos fechamos em nosso campo, nós nos fechamos, amados irmãos, e não abrimos o coração, então aquilo vai se tornando uma bomba, relógio, que tem um tempo determinado para explodir. Por isso, a questão relacionamento é extremamente importante. Eu quero que fique pontuado nessa reflexão, queridos. O pai não disse não.
E o filho, amados irmãos, aceitou o sim do pai, que não foi uma vontade soberana, mas uma vontade permissiva. O pai não desejava doar ou entregar a parte para o filho naquele tempo. Obviamente, tudo que é do pai é do filho, mas tem um tempo determinado. Como o filho tomou a decisão de pedir, e tomou a decisão exatamente porque faltava relacionamento, exatamente porque faltava paz e comunhão, e o pai, por sua vez, não disse não. Exatamente, amados irmãos, porque muitas vezes a prova nos ensina. E Deus permite passar por grandes provações para sermos aprovados. E existe, a maioria das nossas provações são cavadas por nós mesmos. Por exemplo, um aluno de uma universidade, por que ele tem que fazer de novo a prova, quem sabe 1 ou 2 ou 3 vezes? É porque ele não estudou direito. É porque ele, amados irmãos, não foi fiel à matéria. Não foi fiel àquilo que foi ensinado. Assim acontece conosco. Por exemplo, esse filho mais novo, ele convivia na família com o pai desde criança. Ele foi ensinado igual o irmão, igual todo mundo, só que ele não conseguiu aprender. Então agora, amados irmãos, ele busca uma prova para si. Ele diz, eu quero a minha parte. Ele usa a sua vontade. O pai permite. A vontade do pai em dar a herança para o filho naquele momento foi uma permissão. Não foi soberana. Deixa eu explicar para você. Deus tem uma vontade soberana. E o desejo de Deus é entregar para você a sua vontade soberana. E eu e você estamos aqui orando porque temos uma vontade, um desejo, e Deus vai fazer a nossa vontade, mas no tempo certo e de forma soberana. Você está entendendo isso? Se você está entendendo, olhe comigo agora. Glorioso Deus, muito obrigado por esse momento, por podermos liberar Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, liberar o espírito de revelação em nosso espírito para entender e compreender a largura, altura e profundidade das coisas do Senhor. Pai, fica conosco, fica com meu irmão, com a minha irmã, sustenta essa casa, essa família. Ó Senhor, sustenta cada um de nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia, um dia de cura, de alegria, de paz, um dia vitorioso. Que o Senhor sustente a sua vida em nome do Senhor Jesus. E até amanhã. Beijo no seu coração.